Bom, então continuando a falar sobre ótica, né, a gente vai falar do segundo fenômeno que pode acontecer quando a luz encontra um meio, que é a refração. Então, a reflexão, a luz encontrava um meio e retornava para o mesmo meio, e na refração, ela encontra o meio e atravessa. Então, por exemplo, quando a luz passa do ar para a água, ela encontrou um meio diferente, ela estava no ar, no meio chamado ar, e entrou num outro meio chamado água, ok? Então, ela atravessou esse meio, é isso que a gente vai ver a partir de agora, a refração da luz, ok? Então, quando a luz passa de um meio para o outro, como do ar para a água, ela muda a velocidade de propagação. Esse fenômeno é chamado de refração. Isso vai se manifestar para nós, observadores, como um desvio na luz. Então, é por isso que, ao observar essa imagem aqui, por exemplo, parece que o lápis está quebrado, certo? Porque quando a luz passou do meio ar para o meio água, ela mudou de velocidade por causa do meio. E isso para nós aparece como um desvio, ok? Então, aqui de novo a gente observa isso, né? Quando a luz está aqui, ela está com essa direção, com essa velocidade. Quando ela está no ar, quando ela entra no outro meio, na água, por exemplo, ela muda a velocidade e aí a luz sofre um desvio, né? As pessoas que pescam com arpão, por exemplo, né? Para esse observador, parece que o peixe está nessa posição, porque ele está observando ele nessa posição. Mas, por causa da refração, a luz sofreu um desvio e esse objeto está nessa posição aqui, na verdade, certo? A menos que o raio incidente seja perpendicular à superfície, a luz sempre vai mudar de direção ao mudar de meio, tá? Então, a menos que esse raio incidente que vai atravessar os meios seja perpendicular à superfície, seja de 90 graus, se ele não for de 90 graus, a luz sempre vai sofrer um desvio dependendo do meio em que ela vai, dependendo do meio para o qual ela vai passar, tá? Então, a luz está aqui nesse meio A, com essa direção, quando ela encontra o meio B, ela sofre um desvio, ok? Isso vai depender do meio, do material para onde a luz vai se propagar, certo? Então, esse desvio vai depender da velocidade da luz em cada meio. Para caracterizar a variação da velocidade em cada meio, a gente define uma grandeza chamada índice de refração, representado pela letra N. Então, esse índice de refração, ele vai ser próprio de cada material, ok? O índice de refração, ele é definido como a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, matematicamente, o N é igual a C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio, tá? Então, esse índice de refração, ele vai dizer quantas vezes a velocidade da luz é maior no vácuo do que nesse meio. Por exemplo, se o índice de refração no meio lá, num vidro, por exemplo, é igual a 2, significa que a luz no vácuo é 2 vezes maior do que a velocidade da luz nesse meio, ok? O N, o índice de refração, ele é adimensional, não tem unidade. E, como eu falei, né, ele é uma comparação entre a velocidade da luz no meio e a velocidade da luz no vácuo. Ele é inversamente proporcional à velocidade da luz no meio. Então, quanto maior o N, menor é a velocidade no meio. No vácuo, a velocidade do meio é igual a C, então o N, o índice de refração, é igual a 1. Tá? Então, o índice de refração no vácuo é igual a 1. No ar, a gente vai adotar aproximadamente igual a 1. Tá? Na prática, para resolver os exercícios, a gente vai considerar que no ar o índice de refração é igual a 1, tá? Para qualquer outro material, o índice de refração vai ser maior do que 1, porque a velocidade da luz no meio vai ser sempre menor do que a velocidade da luz no vácuo, certo? Então, o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Ele vai dizer quantas vezes a velocidade da luz é maior no vácuo do que no meio, certo?
Refringência. Para indicar entre dois meios qual que tem maior ou menor índice de refração, a gente usa o termo refringência, tá? Então, um meio que possui maior índice de refração, ele possui maior refringência e vice-versa, certo? Então, um meio refringente tem um índice de refração maior. Exemplo. A velocidade de propagação da luz num vidro é de 1,5 vezes 10 na 8 metros por segundo. Calcule o índice de refração desse vidro. Considere C, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Tá, então, da definição de índice de refração é C sobre V. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8. Velocidade da luz no meio, 1,5 vezes 10 na 8. Então, 10 na 8 cancela com 10 na 8, 3 dividido por 1,5 dá 2. Então, o índice de refração desse vidro é igual a 2. Isso significa que a velocidade da luz no vácuo é 2 vezes maior do que a velocidade da luz nesse meio, ok? E agora, assim como a gente tinha as leis da reflexão, a gente tem as leis da refração também. Então, vamos considerar um raio de luz monocromático, propagando-se de um meio A e incidindo obliquamente, numa direção qualquer, na superfície de separação com o meio B. Então, aqui eu estou no meio A, que pode ser o ar, e aqui eu estou no meio B, que pode ser vidro, tá? Então, vem um raio incidente e depois o raio refratado, ok? Assim como lá na reflexão, a gente desenhou uma normal, uma reta perpendicular à superfície no ponto onde o raio incide, aqui a gente vai fazer também. Então, onde o teu raio incide, a gente cruza uma linha perpendicular que a gente chama de normal, ok? E aí, a gente tem um ângulo aqui entre o raio incidente e a normal, que a gente vai chamar de ângulo de incidência, e a gente tem um outro ângulo aqui entre a normal e o raio refratado, que a gente vai chamar de ângulo de refração, ok? Muito bem. Primeira lei. O raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares, ou seja, estão todos no mesmo plano. O raio incidente, o raio refratado e a normal estão todos no mesmo plano. Primeira lei. A segunda lei é chamada de lei de Snell-Descartes. Para cada luz monocromática, para cada par de meios, existe uma razão constante entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. O seno de ângulo de incidência está para o índice de refração do meio. O seno de incidência está para o índice de refração do meio, no qual ocorre a refração, assim como o seno de refração está para o índice de refração do meio, no qual ocorre a incidência da luz, ok? Então, a gente tem essa relação matemática aqui. O seno de incidência sobre o seno de refração é igual ao índice de refração do meio B sobre o índice de refração do meio A. Ou, se eu passar isso daqui para lá multiplicando, isso daqui para cá multiplicando, NA vezes o seno de I igual a NB vezes o seno de R. Essa aqui é a segunda lei da refração, chamada lei de Snell-Descartes, ok? Muito bem, aí vamos analisar essa equação ali. Se o índice de refração do meio A for menor que o índice de refração do meio B, então dessa equação aqui vai sair que o seno do índice de refração, que o seno de incidência é maior que o seno de refração, ou seja, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Ou seja, se a luz passa de um meio menos refringente para um mais refringente, a luz se aproxima da normal, ok? Se o índice de refração desse meio é menor que o índice de refração desse meio aqui, quando a luz atravessa, ela se aproxima da normal. Esse desvio é para dentro da normal, para perto da normal,
ok? Agora, se o índice de refração A é maior do que o índice de refração B, então o seno do índice de refração é menor que o seno do índice de... O seno do ângulo de incidência é menor que o seno do índice de refração, ou seja, o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. Ou seja, quando a luz passa de um meio mais refringente para um menos refringente, a luz se afasta da normal, ok? Exemplo. Um raio de luz passa do meio 1 para o meio 2, conforme a figura. Sabendo que o meio 1 é o ar, n igual a 1, e n2 igual a raiz de 3, determina a medida do ângulo R, então o ângulo de refração, B, a velocidade da luz no meio 2, C, o desvio sofrido pelo raio de luz incidente, e D, qual é o meio mais refringente, por quê? Primeiro, dados. I, o ângulo de incidência, 60 graus. O índice de refração do meio 2, raiz de 2. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. A gente vai aplicar, para encontrar a medida do ângulo R, a lei de Snell-Descartes. Então, N1 vezes o seno de incidência igual a N2 vezes o seno de refração. N1 vezes o seno de 60 igual a N2 vezes o seno de R. Então, N1 é 1, porque é o ar. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a N2, que o problema dá, que é raiz de 3, vezes o seno de R, que eu quero descobrir. Então, o seno de R, esse raiz de 3 está aqui multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, vai cancelar raiz de 3 com raiz de 3, e a gente encontra que o seno de R é igual a meio. Eu quero descobrir o R, não o seno de R. Então, eu aplico arco cosseno na calculadora de meio. Então, o arco seno de meio é 30 graus. Ou seja, o ângulo de refração aqui com a normal é de 30 graus. Certo? Letra B. Letra B, eu quero saber a velocidade da luz no meio 2. Então, existe uma relação que diz que o índice de refração 1 do meio 1 está para a velocidade no meio 2, assim como o índice de refração 2 está para a velocidade do meio 1. Então, N1 sobre N2 igual a V2 sobre V1. N1 é 1, N2 é raiz de 3. Velocidade no meio 2 é o que eu quero descobrir. Velocidade 1 é 300 mil quilômetros por segundo. Então, fazendo esse 300 mil passando para lá, dividindo por raiz de 3, a gente encontra que a velocidade no meio 2 é 173.410,40 km por segundo. Ok? Letra C, desvio sofrido pelo raio de luz. O raio de luz viria aqui fazendo um ângulo de 60 graus, certo? Eu quero saber quanto que ele desviou aqui. Então, aqui ele viria com 60 e a gente já descobriu que aqui é 30. Então, se aqui seria 60 e aqui é 30, o desvio aqui foi de 30 também, certo? Então, aqui o desvio vai ser, aqui seria 60, aqui é 30, a diferença que é o desvio é de 30 graus, ok? E a letra D pergunta qual é o meio mais refringente. Por quê? O meio mais refringente vai ser o meio 2, porque a luz se aproxima da normal, ok? Muito bem. Agora, um outro fenômeno da luz, que é a dispersão. A dispersão da luz, ela está relacionada com a refração da luz, tá? Então, a dispersão da luz, ela consiste na decomposição de um feixe de luz policromático nas suas cores componentes. Então, a gente consegue perceber esse fenômeno quando a gente faz uma luz branca incidir num prisma.
Ok? Então, o que acontece quando a gente incide a luz branca em um prisma? A luz vai se separar em todas as componentes, ou seja, as 7 cores do arco-íris, que é chamada de espectro visível. Ok? A decomposição ela acontece devido aos diferentes desvios sofridos por cada componente da luz branca quando atravessa o prisma. Então, cada componente tem uma velocidade diferente. Cada componente tem um comprimento de onda, como a gente vai ver lá depois nas ondas, quando a gente estudar ondas. Cada componente tem um comprimento de onda diferente e isso vai fazer com que cada componente tenha uma velocidade diferente. Ou seja, cada luz, cada cor vai ter um desvio diferente. A luz vermelha tem um desvio menor e a luz violeta tem um desvio maior, ok? Os diferentes desvios, como eu falei, eles vão acontecer por causa das diferentes velocidades em cada componente. A manifestação mais espetacular, mais bonita dessa dispersão da luz acontece no arco-íris, ok? Então, quando a luz solar penetra numa gota d'água, parte da luz é refratada para o interior da gota, depois é refletida na superfície interna e novamente é refratada para o exterior da gota. A primeira refração faz com que a luz se disperse, ou seja, separe nas componentes, e a segunda refração acentua essa dispersão. Então, aqui nós temos um esqueminha, né? Aqui está uma gota d'água, a luz branca atravessa aqui na camada externa, quando ela atravessa, ela sofre a dispersão, então ela vai se separar nas componentes. Quando ela encontra a outra camada da gota, ela vai sofrer reflexão e então reflete aqui a luz, e quando ela for sair da gota, ela sofre novamente outra refração. E aí vai fazer com que essa refração, essa dispersão seja mais acentuada, então fica maior, ok? E é isso que a gente enxerga no nosso arco-íris, a dispersão da luz solar nas gotas de chuva, certo? Muito bem.